Desde o início da pandemia de Covid-19, todo mundo está ansioso para o surgimento de uma vacina. Mas a verdade é que esse é um processo com resultado incerto. Não sabemos de fato quando teremos uma vacina que realmente funcione. Enquanto isso, pessoas continuam ficando gravemente doentes e precisando ser salvas pelos médicos. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 avanços no tratamento que têm salvado milhares de vidas. Enquanto os cientistas correm atrás da vacina, médicos estão conseguindo entender melhor como efeitos do coronavírus, como inflamações, podem ser combatidos. Essa evolução está no aprimoramento de práticas dentro de hospitais, como mudar a posição dos pacientes para melhorar a oxigenação, o uso de remédios e até mesmo o aprendizado das equipes. Eu vou falar sobre cada um desses avanços, segundo relatos de médicos que atuam no Brasil. O primeiro é colocar o paciente de bruços, é a chamada pronação, uma técnica antiga que já era usada antes da chegada do coronavírus para aumentar a quantidade de oxigênio que entra nos pulmões. O Jacques Steinbock, chefe da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, me diz que é uma estratégia salvadora no contexto de uma UTI. Segundo ele, o índice de oxigenação de um paciente pode melhorar até 50% ao virá-lo de bruços. Isso nos casos em que essa oxigenação não evolui na posição convencional. O médico diz que os pacientes ficam nessa posição em média 16 horas, mas que já teve casos em que precisou deixar alguns por até 30 horas antes de voltar para a posição inicial. E essa é uma medida trabalhosa, já que exige vários profissionais para conseguir virar a pessoa no caso dos pacientes entubados. E como a Covid-19 é uma doença infecciosa, essa aproximação de tantos profissionais se torna ainda mais delicada. Os médicos chegaram a outra conclusão importante nesse campo: os benefícios de fazer essa pronação antes de entubar o paciente. Márcio Sommer Bittencourt, do Hospital Universitário da USP, me diz que muitos pacientes já melhoram com a mudança de posição, ou seja, que nesses casos nem é preciso entubar. Ele inclusive diz que a correria por respiradores que ocorreu em alguns lugares talvez não tivesse sido necessária se isso já tivesse claro antes. Steinbock, que publicou numa revista eletrônica um relato de caso de 2 pacientes não entubados que foram pronados, também destacou a importância dessa técnica. Ele conta que, com o risco da falta de equipamento, a equipe dele passou a virar o paciente de costas sem entubar nos casos em que a condição respiratória era melhor. E o resultado é que essa prática tem dado muito certo, segundo os médicos. Então vamos agora ao segundo avanço, que é o entendimento da extensão da doença e o momento da ajuda médica. Segundo o epidemiologista e professor da USP, Paulo Lotufo, no começo o vírus deu um baile nos médicos. Ele explica: quando saiu o primeiro relato na China, parecia que era uma gripe como H1N1, que eles já estavam acostumados a combater. Mas quando a doença chegou na Itália e começaram a sair os primeiros artigos científicos da China, é que todo mundo foi vendo, segundo ele, que era algo diferente, que é um vírus que atua no sistema circulatório. Para Lotufo, isso levou em parte à mortalidade que a gente tem visto. Perceber que o vírus não é só um causador de pneumonia foi importante para entender que outras áreas podem precisar ser foco de atenção e de tratamento, como os problemas cardíacos e renais. Outra importante mudança foi sobre a recomendação de quando procurar ajuda médica. No Brasil, o Ministério da Saúde anunciou em julho a mudança do protocolo para pessoas que sentirem sintomas leves da doença, passando a orientar que procurem um médico. Em caso de qualquer sintoma gripal, em caso de síndrome gripal, não fique em casa. Procure o posto de saúde. Antes, a indicação era buscar ajuda profissional apenas em casos de sintomas mais graves. Segundo Bittencourt, esse entendimento já tinha mudado em março com os relatos da China, mas o Brasil demorou a incorporar. A avaliação precoce e, se preciso, a internação é importante para combater os efeitos da doença a tempo e evitar complicações. O terceiro avanço são os medicamentos. A cloroquina foi o remédio mais discutido no primeiro semestre desse ano, mas nenhum avanço veio dela. Pelo contrário, segundo os especialistas com quem eu conversei, o debate em torno desse remédio tirou atenção e recursos de discussões e pesquisas mais importantes. Bittencourt me disse o seguinte: o efeito colateral de uma medicação não é só o mal que ela faz diretamente para o corpo da pessoa. O primeiro efeito colateral é econômico, de alocação de recurso escasso.
Nosso tempo como médico e pesquisador é escasso, ele disse. Nosso recurso de atendimento também é escasso. O malefício é gastar recurso, tempo e dinheiro com coisa que comprovadamente não funciona. A importância dos medicamentos pesquisados até agora está em combater os efeitos da doença e não o vírus em si. O único antiviral que apresentou resultados positivos até agora foi o Remdesivir, que é produzido nos Estados Unidos e foi criado inicialmente para combater a ebola. Ainda assim, especialistas dizem que não há estudos que comprovem um efeito muito significativo e apontam que, além de caro, esse remédio não é produzido no Brasil. Para você ter uma ideia, o tratamento custa o equivalente a cerca de R$17 mil. Após a publicação de um estudo com 1.063 pacientes com quadro moderado a crítico em diferentes países, um editorial do periódico científico New England Journal of Medicine classificou os resultados como relativamente modestos. O principal deles foi uma diminuição no tempo para a recuperação dos doentes, de 11 dias entre aqueles que receberam o Remdesivir na veia e 15 para os que receberam o placebo. Também foi constatado menor percentual de mortalidade entre aqueles que receberam o Remdesivir e aqueles que tomaram o placebo. Mas essa diferença não é considerada estatisticamente relevante. O grande destaque, segundo os especialistas, é na verdade o corticoide dexametasona, que reduz a mortalidade de pacientes de Covid em ventilação mecânica e que, atenção, só deve ser usado com acompanhamento médico. Em junho, pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram o resultado de um estudo que mostrou que as taxas de mortalidade dos pacientes graves e submetidos à ventilação mecânica que tomaram o medicamento, a dexametasona, foram reduzidas em 1/3. A mortalidade dos que não estavam em respiradores, mas recebiam oxigênio, foi reduzida em 1/5, e não houve benefícios para os pacientes que não precisavam de ajuda para respirar. Bittencourt reforça o alerta. O medicamento não é para qualquer caso, ele diz. Mas ele afirma também que o benefício é substancial para quem se encaixa no perfil em que ele é realmente recomendado. Segundo ele, é a única medicação que realmente tem documentação clara, indiscutível de benefício. Jacques Steinbock lembra também sobre o uso de anticoagulantes. Ele diz, inclusive, que aumentou o uso desse tipo de medicamento, que já é normalmente usado em doses preventivas nas UTIs. Nos pacientes de Covid acamados, ele diz que os anticoagulantes ajudaram na redução da mortalidade ao evitar fenômenos trombóticos, como tromboses e embolias. Por fim, o quarto avanço: as equipes dos hospitais. Todos os médicos com quem eu conversei falaram da importância da quantidade e da qualidade dos profissionais de saúde na linha de frente contra a Covid. Segundo Paulo Lotufo, houve uma curva de aprendizado no tratamento desde março, quando tivemos a primeira morte no Brasil, até agora. Além disso, as equipes ficaram mais afinadas, o que é essencial numa UTI. Novas pesquisas sobre o tratamento do coronavírus continuam sendo divulgadas todos os dias, com novas possibilidades. E embora existam diretrizes, os médicos têm autonomia para indicar o procedimento adequado ao paciente. Jacques Steinbock lembra que as equipes foram aprendendo sobre a doença no curso do enfrentamento. Com tudo isso, segundo ele, um paciente internado em agosto tem agora maiores chances de ser melhor tratado e sobreviver do que teve uma pessoa que chegou no hospital com o mesmo quadro lá em março. Eu fico por aqui, espero de novo que esse vídeo tenha sido útil para você.